Estamos de volta. O destaque agora é que a produção mundial de soja e milho cresceu mais de 13,5% nos últimos 20 anos. A informação faz parte do relatório divulgado pelo CPEA. O Brasil se destaca como o maior país produtor de soja e o que apresentou a maior taxa de crescimento de produção nas últimas 2 décadas. A produção mundial de soja registrou alta de 3,7% nos últimos 20 anos. Neste período, o Brasil saiu do segundo para o primeiro lugar no ranking mundial como o maior produtor da oleaginosa, com um crescimento de quase 6%. Os Estados Unidos, que aparecem em segundo lugar, avançaram 2,7% no período. Já a Argentina subiu 1,6% e manteve o posto de terceiro maior país produtor. Em relação ao milho, a produção global teve alta de 3,6% na última década. Os Estados Unidos seguem como o maior país produtor, com avanço de 2,1% no período. A China aparece na segunda posição, com crescimento de quase 5% nos últimos 20 anos. O Brasil quase triplicou a produção neste período e registrou alta de 5,6%. O país aparece em terceiro lugar no ranking. Apesar da alta produtividade da soja e do milho no Brasil, a rentabilidade registrada nas últimas safras ainda não é suficiente para superar os principais países concorrentes. Para falar sobre todo esse cenário, eu converso agora com Mauro Ozaki, pesquisador do CPEA, que já aparece aqui. Bem-vindo, Mauro. Boa tarde. Boa tarde. Mauro, explica um pouquinho para a gente. A rentabilidade dos produtores brasileiros teve um resultado médio positivo nas últimas 5 safras. Mas como superar o índice de outros países? E o que espera-se para esta nova safra? A ideia, assim, o que acontece com o Brasil é que nós temos dentro da porteira a nosso índice de produtividade, ela vem fazendo um bom trabalho, né? Vemos ano a ano conquistando novos patamares de produtividades e o que mantém ainda certa competitividade dos produtores brasileiros. É claro que o que é um gargalo que até afeta vários setores da economia é a questão logística, que nós temos que ultrapassar esse problema, né? Um problema crônico que há muitos anos nós vemos arrastando esses problemas e o que diminui em certa parte a nossa competitividade, né? Fazendo com que a nossa formação de preço não seja melhor que os países concorrentes nossos. Tem também a questão dos custos de produção, né, Mauro? O principal fator é que esse alto custo aí acaba elevando aí as questões com os produtores, né, de cada safra, principalmente em relação aos fertilizantes, não é mesmo? Sim, o Brasil ele é dentre os principais produtores de grãos, né, vamos falar soja e milho, vamos limitar esses dois produtos. Ele é, na verdade, bastante dependente desse ingrediente, desse insumo, né, fertilizante, dado a característica edafoclimática que nós temos aqui, que há necessidade de fazer maior uso de fertilizantes para manter um certo nível de fertilidade para traduzir em resposta, né, em termos de produtividade. Além disso, nós temos outros setores, né, nós temos outros problemas, por ser um país tropical, nós temos a necessidade de uso um pouquinho mais intensivo de determinados tipos de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, para manter o mesmo nível de produtividade que nós estamos buscando dentro da fazenda. Então, esses, né, são os dois principais fatores que diferenciam muito dos principais concorrentes nossos, né, e o que faz com que nosso custo seja mais elevado, dado na outra ponta nós temos ainda uma certa depreciação no preço por conta do problema logístico, o que faz com que a nossa rentabilidade não seja seja melhor ou mais competitiva diante dos nossos concorrentes. Mas existe uma luz aí no fim do túnel, Mauro? A gente vai continuar produzindo mais e ganhando um pouco menos do que os nossos concorrentes, ou a gente pode chegar a ganhar até mais do que eles? Isso daí é uma média, né? Então, uma hora que tem produtor, claro que vai se destacar mais do que em relação ao outro. Existe muito dentro dos valores que nós estamos considerando, vai muito da estratégia do produtor. Muitas vezes, o preço que ele está, preço médio que nós estamos considerando é um preço que o produtor antecipa uma parte da venda dele, outra parte ele vende durante a colheita e depois pós-colheita. Então, esse mix de estratégia que o produtor faz com que, em geral, nosso preço não seja o mais alto dentro da média da safra, né? Então, isso também influencia muito, né, a questão da formação o valor da receita que nós estamos considerando dentro da safra, né? E, obviamente, que
o retrato que traz para nós é que a gente tem a possibilidade, dentro da fazenda nós estamos conseguindo ir muito bem, nós podemos atingir novos patamares com todas as práticas agrícolas que nós temos hoje à disposição, e é claro que a partir do momento que nós conseguimos destravar os problemas logísticos, que isso vem ao longo, mesmo começando hoje, ela vai destravando ao longo dos anos, né? Nós acreditamos que o Brasil vai continuar ainda, mesmo tendo uma margem um pouco menor em relação aos outros, continuar sendo competitivo. Olha aí as dicas do Mauro Ozaki, que entende aí de números, né, Mauro? É importante o produtor fazer a conta e, como você disse, aí desenhar essas estratégias ao longo dessa safra, principalmente de soja que está começando. Agora vamos falar um pouquinho do milho. É possível fazer o Brasil avançar no ranking e de que forma? Nós temos um certo gargalo, né? Nós optamos nosso milho para a maior parte do nosso milho para a segunda safra e aí existe um teto, né? Que se diz aí é clima. Então, a melhor tecnologia que a gente coloque dentro do campo, o fator climático ele é restritivo, seja por falta de água ou por questão de geada. Nós já tivemos experiência nesses 2 últimos anos, exatamente com esses fatores climáticos sendo restritivo com relação ao desempenho máximo que nós poderíamos obter com esse grão, né? Então, esse é um dos fatores restritivos pela opção do nosso sistema produtivo. É óbvio que se nós tivermos aí uma milho de primeira safra ou adequar novas tecnologias que possa resistir à seca e à geada, talvez nós tenhamos um número melhor nos próximos anos, sim. Aí a gente pode avançar em termos de, vamos falar assim, no ranking nosso, em termos de oferta maior de milho no mercado mundial. Mauro, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Mercado e Companhia. Uma ótima tarde para você. Vamos acompanhar essa safra aí. Bem-vindo, viu? Com certeza.